Olá, meus amigos e ouvintes desse Hangout. Gostaria de falar um pouco para vocês a respeito da evolução natural, cultural, né, que nós tivemos ao longo da história. E o interessante é que nós temos mais ou menos essa sequência crescente, né? Nós tivemos a religião abraâmica, né, a religião monoteísta, que praticamente se, se é relatado no Velho Testamento, né? Nós passamos lá por Adão, por Eva, nós fomos lá para Noé, né? Abraão, Ló, e enfim, até o término praticamente do Pentateuco, né? Nós temos o princípio aí da religião monoteísta. E a partir daí nós temos uma evolução que caminhou praticamente mais ou menos entre a mitologia grega e a filosofia clássica, né, socrática e pré-socrática. E posteriormente nós tivemos um período de trevas na história, a Idade das Trevas, né? E a partir daí nós tivemos quase que há pouco mais do que 100 anos, né? A desenvoltura da ciência e mais agora próxima à modernidade e à pós-modernidade, a tecnologia e uma tecnologia praticamente avançada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que todas as argumentações, todas as teorias, todas praticamente a, as postulações que foram feitas praticamente no período clássico, né, é de grande valia e nos tem chegado até nós nos dias de hoje através de uma forma de um empréstimo e uma situação praticamente linear que veio transcorrendo e atravessando os anos, né, ah, os vários sistemas políticos, religiosos, filosóficos e sociais, né? Sabemos que hoje a maior parte do que nós temos a nível de conhecimento intelectual são empréstimos, né, advindos justamente desses grandes pensadores, né? E nós gostaríamos de enfocar algumas coisas, principalmente sobre o personagem clássico de Aristóteles, né, para nós colocarmos como exemplo de tudo que nós temos hoje em nível de praticamente das 10 classes gramaticais, as 10 classes gramaticais foram praticamente trabalhadas já naquela época por Aristóteles. E então ele consagrou praticamente das 10, ele reafirmou 7, né? Onde ele teve os direitos autorais dessas 7 classes gramaticais, né? Para que elas fossem de direito autoral e reconhecidas pela sua iniciativa. E 3 dessas classes, né, que eram 10, ficaram em aberto e posteriormente os sofistas encontraram alguns manuscritos de Aristóteles e praticamente praticaram um plágio quando adotaram essas 3 classes gramaticais que ficaram de sobreaviso por falta de
praticamente de suficiente provas para Aristóteles, que as deixou em aberto, e esses elementos, tomando posse desses documentos, desses papiros, talvez que tivessem de resto essas três classes gramaticais dentre de todas as 10, e acabaram autenticando-as, né, como direitos autorais dos sofistas, mas que na realidade havia sido Aristóteles quem tinha as postulado, né, todas elas, e deixado essas três de fora, quando então os sofistas maliciosamente tomaram as três classes gramaticais praticamente deixadas de lado por Aristóteles e as autenticaram e tomaram os direitos autorais como sendo deles. Mas o que eu quero dizer é que para nós não existe nada de novo nessa história, né? Nos tratando a gramática, nos tratando a linguística, então, embora a linguística possa ser uma ciência mais recente, mas a abordagem que nós temos aí dos empréstimos do período clássico, elas são evidentes nos dias modernos e nos dias da pós-modernidade. Então não é novidade nenhuma, né? O verbo, substantivo, adjetivo, pronomes, artigos, etc. Isso aí foi uma invenção que chegou até nós e permanece inalterável através do grande pensador Aristóteles. Se nós observarmos outras situações também, né? Nós temos então a retórica, né? Nós temos a política, nós temos praticamente a astronomia, nós temos a ética, nós temos o moral, nós temos praticamente a estilística, né? E tantas outras situações que nós podemos observar que esses homens praticamente foram os pioneiros e que justamente, novamente, através de empréstimos, chegaram até nós sem qualquer inovação. Ou seja, nossa geração não é uma geração pensante, né? Eu sempre costumo dizer, existem três classes de pessoas, né? Existem as pessoas que são praticamente criadoras, né? São pessoas criativas, que criam determinadas situações. Nós temos uma segunda classe de pessoas que são as pessoas que transmitem esses conhecimentos criados e originados por determinadas mentes brilhantes, né? Então nós temos os criadores e temos os transmissores, que se utilizam de todo esse arsenal intelectual, esse cabedal intelectual, e vão ser transmissores desse conhecimento. E um terceiro grupo que seriam os receptores, né? E os receptores praticamente geralmente eles vão receber as informações de uma forma passiva, né? Então nós observamos esta situação aí. E o que nós temos então hoje realmente são empréstimos. É óbvio que o homem teve a sua dignidade, o homem da modernidade, da pós-modernidade, trabalhando esses empréstimos, esses valores que nos chegaram até nós, tiveram muitas invenções, tiveram muitas atitudes louváveis, né, em relação a praticamente o que eles fizeram. Então, na realidade, eles realmente aproveitaram muito do conhecimento, do saber das origens do Homo sapiens, né? E o que me chama a atenção, então, é que não existe muito de novo no nosso meio, né? E, pelo contrário, nós podemos observar, então, que o que é novo para nós hoje, né? Utilizando-nos desse
arsenal intelectual que nós recebemos como empréstimo, o homem trabalhou algumas coisas, melhorou algumas coisas, acrescentou algumas coisas, tirou algumas coisas, contradisse algumas coisas, né, confirmou outras coisas, e aparentemente nesse último século nós tivemos um desenvolver, né, gigantesco da ciência e, em consequência disso, né, a tecnologia. Então é óbvio que nós tivemos todo esse empréstimo teórico deles, né, que veio nos beneficiar com essas melhorias que foram feitas ou tiradas ou acrescentadas e nos permitiu chegar no que nós temos hoje a nível de ciência e tecnologia. Agora nós temos realmente muitas situações, né, que nós temos hoje que não eram próprias daquela civilização, daquela cultura. Nós temos hoje, de 100 anos para cá, nós temos uma medicina avançada, nós temos o televisor, nós temos o avião, né, a jato, nós temos o avião que viaja à velocidade praticamente do som, nós temos aí vacinas contra várias enfermidades, nós temos o computador, nós temos o telefone celular, nós temos o automóvel, nós temos combustíveis, nós temos água encanada, nós temos energia elétrica, né? Que não era comum para as pessoas daquela época e da sua civilização, né? Ou daquele mundo sociocultural. Então nós vemos também que existe essa desvantagem para com eles, né? Então tudo isso que nós herdamos, nós agregamos, né, de conhecimento do passado, né, dos pensadores praticamente socráticos e pré-socráticos, entre eles Sócrates, Aristóteles, Platão, né, e entre outros, nós também temos chegado a um ponto em que eles praticamente não possuíam, né, que são todos esses desenvolvimentos científicos e tecnológicos que nós temos hoje. Mas, enfim, a contribuição praticamente que nos deu o respaldo para chegarmos a uma ciência, uma tecnologia bastante embasada, né? Então foram realmente desses conhecimentos originários postulados, né? Desenvolvidos intelectualmente por esses grandes homens da filosofia clássica. Portanto, nós temos então essa situação, a religião, nós temos praticamente a religião monoteísta, abraâmica, né? A mitologia grega, a filosofia clássica, né? Posteriormente, nós tivemos um período que foi chamado um período de trevas, né? Onde não se teve muita inovação, não teve muita investigação científica, tecnológica, intelectual. E aí, depois da filosofia, praticamente, nós saltamos para a ciência e a tecnologia, posteriormente, né? A tecnologia. E nós estamos nesses moldes aí. Mas então o que chama muito a atenção é que nós não fizemos nada de novo a não ser, né, assimilarmos os empréstimos que vieram aí do passado. Nós podemos dizer isso em relação a praticamente tudo que foi especulado por esses homens, né? Aritmética, matemática, física, né? A questão dos primeiros passos em relação ao átomo, né? As descobertas intelectuais grandiosas desses homens privilegiados, né? Então nós vemos aí retórica, filosofia, teologia, matemática, estilística, discurso, né? Política. Então tudo isso Aristóteles já fazia menção. Embora a gente saiba que nem tudo ele acertou, mas também nem tudo ele errou, né? E nós percebemos que era um homem que viveu praticamente um período muito pequeno de existência,
62 anos praticamente, né? De 384 a.C. a 322, nós temos aí um período de 62 anos, uma existência muito pequena para tudo que esse homem deixou de legado cultural, intelectual para nós, né? E nós sabemos que muitas vezes as coisas não são por coincidência, mas é interessante a palavra que dá o nome dele, né? Praticamente Aristóteles, né? Nós temos aí dois radicais, talvez, possíveis radicais, né? Aristós e Telos, né? Telos. Então, Aristós no grego seria traduzido para nós como a excelência, algo excelente, né? E o telos é algo de longe. Então deu aí televisão, né? Deu telepatia, telecomunicação, né? Telescópio. Então esse telos aí talvez tenha sido um dos radicais para se juntar com Aristóteles, que em grego significa excelente, sublime. Então olha que coisa linda. O excelente, o sublime, o mais sublime de longe, né? Tudo que ele nos deixou está bem longe realmente. Então ele tem esse nome também, que deu praticamente a junção do radical Aristóteles e Telos, né? Que dá o sublime, o melhor, né? O suprassumo distante. Então a gente observa que realmente o nome dele também não foi uma coisa por coincidência, né? Parece que a natureza se encarregou aí, né? De tomar esta providência. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? E também não estou citando tantos outros aí que deixaram um legado bastante suficiente para que a gente pudesse chegar aonde chegamos, né? E também, como eu disse, o contrário também, eles não tinham todos os recursos que nós temos, né? Eles jamais imaginariam que seria o avião, imaginariam jamais que seria um televisor, um telefone celular, uma água encanada, uma luz elétrica, um computador, né, um carro motorizado, enfim, combustível, etc. Então eles também tinham essa falha, né, praticamente. Mesmo com tudo isso, eles conseguiram desenvolver toda essa cultura, essa coluna dorsal cultural, né, que chegou até nós de forma de empréstimo e propiciou para que nós pudéssemos, grandes homens, se utilizando desses raciocínios e desses pensamentos e desses postulados, fazerem o que fizeram, melhorando algumas coisas, extraindo outras, né? Subtraindo outras, acrescentando outras e deu no que deu aí. Então eu gostaria de deixar essa interpretação para vocês, essa situação linear, desculpa, crescente, né? Religião monoteísta, mitologia grega, filosofia, ciência e culminou na tecnologia moderna, do modernismo e do pós-modernismo. Então eu gostaria de agradecer vocês por mais esse hangout e até uma próxima aí, se Deus permitir. Uma boa noite e obrigado pela atenção. E, enfim, até o término praticamente do Pentateuco, né? Nós temos o princípio aí da religião monoteísta. E a partir daí nós temos uma evolução que caminhou praticamente mais ou menos entre a mitologia grega e a filosofia clássica, né? Socrática e pré-socrática. E posteriormente nós tivemos um período de trevas na história, a Idade das Trevas, né? E a partir daí nós tivemos quase que há pouco mais do que 100 anos, né? A desenvoltura da ciência e mais agora, próxima à modernidade e à pós-modernidade, a tecnologia e uma tecnologia praticamente avançada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que
todas as argumentações, todas as teorias crescente, né? Nós tivemos a religião abraâmica, né? A religião monoteísta, que praticamente se é relatado no Velho Testamento, né? Nós passamos lá por Adão, por Eva, nós fomos lá para Noé, né? Abraão, Ló, isso todas praticamente as postulações que foram feitas praticamente no período clássico, né? É de grande valia e nos tem chegado até nós nos dias de hoje através de uma forma de um empréstimo e uma situação praticamente. Olá, meus amigos e ouvintes desse Hangout. Gostaria de falar um pouco para vocês a respeito da evolução natural, cultural, né, que nós tivemos ao longo da história. O interessante é que nós temos mais ou menos essa